Eu sei que você tá com aquele comichão para comprar um iPhone, até por isso você tá assistindo vários vídeos aqui no YouTube sobre iPhone, né? Então, nesse vídeo eu vou te falar os benefícios do iPhone 12. Eu tenho o Pro Max, a minha esposa tem o 12 normal e eu vou te dizer se a gente se arrependeu, se vale a pena, se eu quero trocar pelo 13, pelo 14, ou se tá tudo bem, ou se eu prefiro o Android, enfim, fica aí. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra para te dar uma dica de ouro que não é baseada em publicidade, mas baseada em experiência de uso, até porque eu tô há um ano com o iPhone 12 Pro Max, minha esposa praticamente um ano com o iPhone 12, e a gente já tem uma noção de como é esse iPhone. Eu já usei outros iPhones antes, então já tô habituado com o mundo da maçã, mas também gosto muito do Android, da facilidade do Android, da variedade de coisas que dá pra gente fazer e personalizar, e aquela coisa maravilhosa, mas no fim das contas é muita perfumaria. Eu não tô aqui para falar de perfumaria, eu tô aqui para falar de usabilidade, facilidade e de produtividade principalmente. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre a câmera, porque o iPhone ele tem câmeras muito boas, evidentemente, né, até pelo preço do aparelho, porém a gente sabe que se nós formos olhar os números concretos, a gente vai encontrar smartphones da Huawei, da Xiaomi, da Samsung, com números melhores do que a câmera do iPhone, em megapixels, em resolução, em zoom digital, zoom ótico, enfim, tudo isso é muito importante para alguns cenários, mas o que realmente importa, você vai usar a câmera para quê? Eu digo isso pelo seguinte, eu tenho aqui em casa, lógico, a câmera que eu tô me gravando é uma Canon SL2 com uma lente 50mm, até por isso ela dá esse desfoquezinho no fundo. Tenho também outras lentes no meu conjunto e às vezes eu saio para fotografar a natureza, às vezes eu fotografo eventos, então eu tenho uma noção de fotografia, eu conheço para que serve o ISO, a abertura, o tempo de exposição, tudo isso aí eu domino porque é um pouco da minha área aqui como produtor audiovisual dentro do YouTube. No entanto, quando eu saio para fotografar paisagens em geral, eu tenho percebido que a câmera do iPhone está dando mais a conta do recado do que a minha câmera profissional, que é a Canon. Então, para fazer ensaios com modelo, ou casamento, ou festinha, é óbvio que uma lente 50mm numa câmera profissional vai dar um resultado impressionante e muito melhor do que um smartphone no momento, né? Mas para você fotografar paisagem, para você fazer fotos mais simples, não feias, mais simples, assim, sem aquela pressão de ser uma câmera profissional, o iPhone dá conta do recado. Porque apesar dos números da Samsung, da Xiaomi, da Huawei e outras serem maiores do que o do iPhone, a câmera do iPhone ela é excelente. Pelo processamento do chip da Apple, que consegue fazer um processamento melhor da imagem ali em tempo muito rápido, porque ela tem recursos como o Live Photo, onde você faz a foto, mas ele registra a foto alguns segundos antes e alguns segundos depois e faz um mini GIF que você pode escolher o momento da foto para você salvar na sua galeria. Isso serve para, por exemplo, se você fez a foto de uma galera e teve uma pessoa que piscou, abriu a boca na hora ali, você consegue voltar ou acelerar o tempo, ou se alguma foto tremeu, uma foto de um animal ou de alguma coisa, deu uma leve tremidinha, você consegue ajustar isso no próprio aplicativo Fotos dentro do iPhone, que é uma coisa que só tem no iPhone e o processamento do iPhone consegue fazer isso. Então as fotos elas saem muito bem processadas e pós-processadas pelo iPhone. Você tem esse recurso do Live Photo que eu te falei que a foto vai para frente, vai para trás para você salvar o momento exato, o que é muito legal para tirar foto, por exemplo, de trovões, porque a hora que fez o trovão você fotografa e aí você consegue voltar ao tempo até aquele momento que o trovão apareceu e fica aquela foto impactante. E além disso você também tem o Apple Pro RAW, que é para você editar a foto no Lightroom, no Luminar, do jeito que você quiser. Então você revela a foto que está crua do jeito que você quiser. E o RAW do iPhone é muito bom, é bem melhor do que qualquer outro smartphone que eu já usei do iPhone 12, né? No caso, o outro iPhone que eu tive, que era o 6S, há muito tempo, ele não tinha um Pro RAW, então o RAW dele não era muito grande coisa, mas o iPhone 12 tem um RAW equivalente ao da câmera ali, então você consegue fazer um tratamento fino da imagem. Então eu tô falando aqui, desde você que é iniciante até você que é avançado, a câmera do iPhone vai dar conta para você, não vai dever em nada para outro smartphone com números mais impressionantes e talvez fique até melhor. Então a câmera é um obstáculo vencido. A câmera do iPhone 12, daqui para frente é só sucesso, não tem mais como a gente se arrepender da câmera no futuro e falar, eu devia ter comprado do Samsung. No fim das contas vai dar na mesma e talvez a do iPhone seja até melhor pelos recursos que ela tem. Outra coisa, o processamento, né? A gente sabe sempre que nos números absolutos de processamento, memória RAM e tal, os smartphones Android, geralmente eles têm números
números maiores, naqueles topos de linha em relação ao iPhone. Aí você olha e fala, o iPhone custa 8 mil, e ele tem uma quantidade menor de processamento e de memória RAM do que o Android, que custa 6 mil, ele tem muito mais. Só que na prática mesmo, né, efetivamente, o iPhone é mais rápido, ele consegue processar melhor tudo e manter mais coisas funcionando ali de uma forma mais efetiva, porque é um hardware desenvolvido pela mesma empresa que desenvolveu o software. Então o casamento entre iOS e iPhone, o software com o smartphone, na prática, é perfeito. Então a Apple consegue fazer com que, mesmo que o smartphone não tenha números impressionantes ou maiores do que os concorrentes do Android, mesmo assim o iPhone consegue ser mais rápido, mais funcional, mais efetivo e mais produtivo. Então esse é outro ponto que eu destaco no iPhone. Outro ponto que eu destaco também, primeiro clica no like, se inscreve no canal, se eu esqueço de pedir, e você esquece de clicar. E também na descrição eu vou te deixar um cupom de R$10 para você gastar no Recarga Pay, pode até fazer uma recarga no seu celular agora. Outro ponto que eu quero destacar aqui no iPhone é o fato de que existem vários aplicativos que só existem para iPhone. Por mais que existam aplicativos parecidos lá no Android, tem casos em que o aplicativo só tá no iPhone, então ele é um aplicativo para quem usa iPhone. Esse é um caso um pouco complicado, porque tem aplicativos que você nunca vai usar e são exclusivos do iPhone, mas para quem trabalha. Mas em alguns cenários, dependendo do que você vai fazer com o smartphone, o iPhone vai ter aplicativos melhores para você. Então, geralmente as empresas focam em fazer aplicativos para iPhone, depois elas convertem para Android, exceto quando é empresa pequena, que nem vai ter uma loja de delivery na sua cidade, eles fazem para Android porque a maioria das pessoas usam Android. Mas no caso de grandes corporações que fazem aqueles aplicativos que viram mania mundial, primeiro esses aplicativos vêm para o iPhone, depois eles vão para Android, em alguns casos eles só ficam no iPhone. Então a variedade de aplicativos do Android é muito boa, do iPhone é muito boa, mas tem alguns aplicativos que são melhores para iPhone. Existe muita perfumaria debatida em vídeos técnicos do YouTube, porque a tela do iPhone tem menos hertz do que a tela do Android, porque tem uma franja e atrapalha, porque a bateria, porque a memória RAM, e tudo isso é perfumaria, porque na prática nada disso vai te incomodar. Aquela franja que tem no topo ali do iPhone é uma coisa que você nem percebe no dia a dia, e ela é super funcional, porque ela abriga ali uma identificação de face 3D que funciona até com a luz apagada e ela é super segura. Não é como as identificações de face do Android, em alguns cenários lá que o cara pega uma fotografia sua, coloca na frente do smartphone assim a sua fotografia e ele desbloqueia, porque é um desbloqueio super inseguro, né? No caso do iPhone não, é uma tecnologia que realmente funciona e você pode estar de madrugada com o smartphone na mão, ele vai reconhecer teu rosto, então por isso que tem essa franja meio grande. Parece uma coisa antiga, né? Hoje em dia só o iPhone que ainda tem essa franja preta aí no topo da tela, mas é irrelevante, que no dia a dia não atrapalha em nada e além do mais traz uma funcionalidade que é bastante importante, que é a segurança. Outra coisa que é importante falar do iPhone é o ecossistema da Apple, que ele funciona numa harmonia perfeita. Então, por exemplo, quando você compra um iPhone, como eu tenho aqui o iPhone 12 que eu tô falando para você vai querer comprar o Apple Watch depois, para você poder fazer o conjuntinho. Depois você vai querer comprar um computador da Apple, enfim, é tudo muito caro e tal. Não tô falando para você chegar de uma hora para outra e comprar um iPhone, um smartwatch, um MacBook, enfim, porque isso é uma coisa que é um processo que você vai com o tempo, né? Eu mesmo demorei muitos anos para conseguir chegar no setup que eu tô aqui, além do mais eu trabalho com o YouTube, então eu preciso ter certos equipamentos aqui que me ajudam na minha produtividade. Mas você que puder ou eventualmente quiser entrar no ecossistema da Apple, você vai ver como funciona numa harmonia perfeita todos os aparelhos da Apple dentro desse ecossistema e você vai perceber que você nunca mais vai conseguir sair desse ecossistema, primeiro porque ele funciona muito bem, segundo porque ele te ajuda muito. Mas o iPhone 12 ele é relativamente novo, né? Ele foi lançado em 2020, então ele ainda tem um bom tempo aí, muita chama para queimar, muito fogo para queimar. Ele vai funcionar bem por muito tempo, primeiro porque o iPhone ele geralmente tem um tempo de vida longo, né? Geralmente você consegue segurar um iPhone aí por 5, 6 anos numa boa, e segundo porque nós já chegamos num período da tecnologia dos smartphones que eles já são tão bons que provavelmente eles vão durar até mais, né? Porque antes a evolução de um ano para o outro era muito grande, então os aparelhos antigos iam ficando velhos muito rápido, mas agora isso não acontece mais, porque a tecnologia já não está dando passos tão largos dentro do smartphone, né? Não está aumentando tanto mais a capacidade de processamento, os aplicativos não estão ficando tão mais pesados.
em relação à versão anterior, porque já chegou num patamar onde tá legal. Então, provavelmente o iPhone 12 que eu tô falando agora em 2022, que eu já tô com ele desde o ano passado, eu vou ficar com esse aparelho talvez até 2024, 2025, e aí eu vou pensar em trocar pelo iPhone do futuro. Isso, claro, se a Apple estiver desenvolvendo aparelhos que me chamem a atenção como hoje, né? Então, hoje eu acho que o iPhone 12 é um smartphone excelente, principalmente para quem trabalha produzindo conteúdo, ou se você trabalha digitando texto, ou se você precisa de aplicativos específicos que só tem para iPhone, vale a pena o investimento. É um aparelho que demora para defasar, é um aparelho que não enrosca, não trava. Apesar de não ter muitos frufrus, ele é direto ao ponto, ele é simples, ele é rápido, ele é eficaz e você tem um ecossistema da Apple que te ajuda em tudo. A minha esposa tem um iPhone 12 também, eu não vejo ela trocando de aparelho dentro de 4 ou 5 anos, porque não vai haver necessidade. Eu sempre digo por aqui que não é legal você comprar iPhone velho para se fazer de bacaninha, né? Que nem hoje nós estamos em 2022, o último iPhone lançado é o 13 e vai ter gente comprando o iPhone 6S em 2022 só para poder ostentar um iPhone. Eu já acho um pouco de besteira porque os iPhones vão cansando com o tempo. Apesar de tudo, né, eles vão ficando defasados, porque a tecnologia, mesmo em passos menores agora, ela segue avançando. E a bateria também não dura para sempre, apesar que a bateria do iPhone 12, já a do 11 era muito boa, do 12 continua sendo muito boa, você consegue usar o dia todo aí sem sacrifícios, talvez até mais do que um dia, dependendo do seu uso. Então eu evito falar de perfumaria, eu quero falar na prática. Funciona? Funciona? Trava? Não trava. Não trava e não enrosca, não faz feio, não te deixa na mão para fotografia, para usabilidade, para aplicativos, para ecossistema, para durabilidade, porque o meu iPhone não tem película e direto eu derrubo ele, não risca, não quebra, ele é um aparelho feito para ser resistente por causa do preço. Então é lógico que a Apple cobra um preço absurdo pelos seus produtos, mas é óbvio também que a Apple usa ali o melhor da matéria-prima disponível para produzir aquele aparelho e também toda a tecnologia da empresa mais rica do mundo, que é a Apple, que é uma empresa trilionária. Então tudo isso é usado para que o aparelho da Apple seja perfeito em sua concepção. É lógico que isso é muito relativo, vai ter gente que prefere o Samsung, o Xiaomi, aí tem o custo-benefício, aí tem outras coisas que são mais perfumaria e cada um sabe qual é a sua própria necessidade. Se você está vendo esse vídeo é porque você está pensando em adquirir um iPhone. E eu te digo, é um investimento que você faz para trabalhar, para se entreter, dependendo aí da sua quantidade de dinheiro disponível para gastar só para assistir videozinho ou para ficar ouvindo música. Eu gosto muito do iPhone, eu recomendo o iPhone, eu não vou trocar para o Android tão cedo, talvez nunca mais. Ah, mas você tá fazendo graça com o iPhone? Não, é porque funciona, é porque não me deixa na mão, é porque o Android em alguns casos já me deixou muito na mão, mesmo tendo um smartphone topo de linha. O meu último Android foi um Huawei P30 Pro, que era um aparelho topo do Android, e tinha vezes que eu ia mandar uma imagem do WhatsApp para minha esposa, eu abria a galeria e não carregava as fotos. Então, assim, são pequenos bugs, não é falta de processamento, nem falta de memória, mas é porque o refinamento do iPhone é uma coisa que é de outro patamar. E pode ser que a Samsung tenha um refinamento muito bom, a Xiaomi tenha um refinamento muito bom, mas o iPhone ainda está um patamar acima. Não quer dizer que só o iPhone é bom. Talvez você se satisfaça com um aparelho mais barato, ou talvez você se satisfaça com um aparelho mais caro, até mais de outra marca. Mas eu tô aqui deixando o meu relato de que eu não troco o iPhone no momento por nenhum Android. E eu recomendo para você. Então, se você tinha dúvida que não fosse questão muito técnica, cheia de perfumaria, tá respondido aqui. Comenta aqui embaixo qual iPhone você quer comprar, por que você quer comprar, ou se você jamais vai comprar, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau!